perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, te louvarei, não me importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Irmãos, boa noite a todos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos nessa noite, na casa do Senhor, onde nós temos o privilégio de nos reunirmos para adorarmos ao nosso Deus. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo também. É uma grande alegria para nós poder recebê-lo, para juntos adorarmos ao Senhor. Queria convidar a todos para nós iniciarmos esse culto ao Senhor orando ao nosso Deus. Baixe aí sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos clamar ao Senhor que Ele venha estar conosco, recebendo a nossa adoração e nos falando pela sua santa palavra. Vamos orar. Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome. Queremos te adorar, Senhor, nessa noite, por tudo aquilo que o Senhor é,
Queremos te agradecer, te render graças por tudo aquilo que o Senhor faz, fez e certamente fará ainda em nossas vidas. Queremos nos juntar como tua igreja para prestarmos um culto ao único Deus vivo, ao único Deus verdadeiro, ao Senhor de todas as coisas. Queremos abrir o nosso coração, a nossa mente, a nossa boca, para adorarmos ao Senhor. Nós te pedimos, meu Pai, que nessa noite o Senhor venha graciosamente sobre nós. O Senhor venha retirar de nós tudo aquilo que impede que nós tenhamos uma comunhão verdadeira, íntima, próxima com o Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Tudo o que fizermos aqui essa noite venha glorificar o Senhor Jesus. Te pedimos que o Senhor fale conosco pela Tua palavra, nos ensine, nos instrua, nos molde, para que nós possamos viver uma vida de acordo com a Tua vontade. Sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Nos abençoa, nos ilumina, recebe o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Salmo de número 106, Salmo 106, apenas um verso, o verso de número 48, está aqui na nossa projeção, caso você não esteja aí com o exemplar da Bíblia. Salmo 106, verso 48, nos diz assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. Vamos louvar esse Deus maravilhoso com o hino de número 38, Louvores Sem Fim. Vamos adorar ao nosso Deus. Esses mil louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz. Por sua imensa graça, o seu insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou. Bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares e milhares em refulgente luz, com reverência adora o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem a honra e o louvor. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou, que nos salvou. Bendito Salvador. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempre eternas do Redentor sem par, com vozes de vitória seu nome proclamai. Mil vezes mil louvores a Cristo tributai. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou. Bendito Salvador.
Salmo de número 130, versos do 1 ao 4. Salmo 130, versos do 1 ao 4. Momento de confissão de pecados. Diz assim a palavra do Senhor: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Nós queremos com essa palavra convidar você a abrir o coração nesse momento e confessarmos juntos os nossos pecados ao Senhor. No lugar onde você está, silenciosamente, aí, baixe sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor confessando os nossos pecados, nossas transgressões, clamando a Ele que Ele venha nos perdoar, nos purificar, porque como diz a palavra, somente o Senhor, somente nele está o perdão. Clamemos ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez nós queremos nos achegar a Ti em oração. E neste momento, meu Pai, nós queremos abrir o nosso coração ao Senhor, reconhecermos o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pecadores, o quanto, Senhor, nós transgredimos a Tua santa lei, a Tua vontade. Senhor, nós não queremos aqui de maneira nenhuma alegar que somos inocentes, mas nós reconhecemos a nossa culpa. Quantas e quantas vezes, meu Senhor, nós não falamos o que não devíamos, nós agimos contra a Tua vontade, nós alimentamos sentimentos e pensamentos em nós que entristecem ao Senhor. Oh meu Deus, quantas e quantas vezes nós deveríamos ter feito bem e não fizemos. Por isso, meu Pai, nós, corados de vergonha, humilhados diante do Senhor, sabemos que o Senhor não nos deve nada, o Senhor não é obrigado a nada, nós não temos direitos e créditos diante do Senhor, mas em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Clamamos em nome de Jesus pelo Teu perdão, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa-nos, purifica-nos, porque sabemos que somente o Senhor pode perdoar pecados. Somente no Senhor nós podemos nos tornar mais alvos do que a neve. Somente no Senhor nós podemos ficar limpos e andar uma vida de acordo com a Tua vontade. Por isso nós pedimos em nome de Jesus, perdoa-nos, purifica-nos, nos habilita e capacita para que nós possamos viver uma vida de acordo com a Tua vontade. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo de número 13, verso 6, nos diz: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então vamos cantar, vamos louvar e adorar ao nome do Senhor. Recebia do céu toda a glória, a honra e o louvor. Já estava acima do sol, antes do sol existir. Nunca preciso guerrear, nem ser crido apenas por fé. Ele era visto e amado por muitos anjos do céu. Então me olhou, me viu sozinho e lutando com
novo. Ele recebia do céu toda a glória, a honra e louvor. Já estava acima do sol, antes do sol existir. Nunca precisou guerrear, nem ser crido apenas por fé. Ele era visto e amado por muitos anjos do céu. Então me olhou, me viu sozinho e lutando com o mal. Viu minha vida chegando ao final e resolveu entrar em guerra por mim. Ele desceu, trouxe um exército de anjos do céu, trouxe um trono pela minha cruz. Meus inimigos lançou por terra, quando inimigos celebraram meu fim. Jesus venceu a guerra por mim. Quero ver a igreja agora. Vamos lá, todo mundo. Então me olhou, Me viu sozinho e lutando com o mal. Viu minha vida chegando ao final e resolveu entrar em guerra por mim. Ele desceu, trouxe um exército de anjos do céu, trouxe seu trono pela minha cruz. Meus inimigos lançou por terra, quando inimigos celebravam meu fim. Jesus venceu a guerra por mim. aleluia, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu na cruz, morreu para que nós pudéssemos ter vida abundante. Vamos continuar louvando esse nosso Deus, que o Espírito Santo dele possa estar inundando nossas mentes, nossos corações, inundando este lugar. Nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus preencha esse lugar, os nossos corações. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada, Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu
ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Aleluia, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Preenche esse lugar, ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa estar nos preenchendo, fazendo morada nos nossos corações e mentes, Senhor. A Tua presença é real em nosso meio. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito de Deus, preenche o nosso lugar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. És bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Nós queremos Te render graças, ó Pai. Obrigado, Senhor, por ter nos conduzido até aqui a Tua casa, lugar onde nós podemos sentir a Tua presença no nosso meio, Senhor. Lugar onde nós sentimos o Teu Santo Espírito, Senhor, a nos edificar, a nos fortalecer, a nos capacitar a vivermos nesse mundo mau que jaz no maligno, nesses dias maus. Ó Senhor, que Tu possa fazer com que esta noite seja uma noite riquíssima para nós, ó Pai. Que nós possamos sair daqui, Senhor, abastecidos da Tua presença, dos Teus ricos ensinamentos, Senhor. E que tudo isso, ó Pai, venha resultar em honra e glória ao louvor ao Teu santo nome, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que nós não merecemos. Nós não Te pedimos isso, Senhor, acreditando, ó Pai, que nós somos merecedores. Mas fazemos isso, ó Pai, porque um dia a Tua palavra nos ensinou que as Tuas misericórdias, elas duram para sempre, elas são infinitas, e nós cremos nisso, Senhor. Cremos nas Tuas misericórdias, nas Tuas graças, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, continua conosco, nos abençoa, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, escrito por Mateus, capítulo 23.
Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo 23. Apenas o verso 23. Mateus 23, verso 23. Nós vamos passar ao momento de recolhimento dos dízimos e das ofertas nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Nós queremos convidar os diáconos que farão recolhimento dos dízimos, das ofertas nessa noite, momento em que nós podemos adorar ao Senhor, devolvendo a Ele aquilo que Ele já nos deu. Façamos isso alegremente, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 26. Nós vamos participar da ceia e logo em seguida nós estaremos também aqui orando ao Senhor pelas ofertas e dízimos alçados à casa do Senhor. E só após o momento da ceia as crianças poderão subir. Capítulo 26 desse Evangelho de Jesus, versos de número 26 em diante. Esse é o momento final da vida de Jesus com os seus discípulos, aqui antes de ir para a cruz. É um momento triste para eles. Todavia, o texto nos diz que Jesus, ele se reuniu com os seus discípulos. Queria que você olhasse aí para o capítulo 26, verso 26 em diante. O texto diz que, enquanto comiam, a partir do verso 20, aliás, o verso 20 diz assim: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, o que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus irmãos, nós temos o grande privilégio também, à semelhança destes, nos reunirmos aqui em torno da mesa do Senhor, consequentemente do Senhor. Como é bom, como é agradável termos a oportunidade de celebrarmos a ceia do Senhor e, claro, participarmos da ceia do Senhor. É claro que, tratando a respeito dessa questão tão séria, tão importante para a vida da igreja, o apóstolo Paulo, da parte do Senhor, diz que todos aqueles, antes de participarem, devem examinar a si mesmos, para que não caiam no perigo de comerem e beberem o castigo, o juízo de Deus.
De igual modo também quero então, antes de participar com vocês, convidá-los para que oremos a Deus e agradeçamos por essa oportunidade e em seguida todos aqueles membros da igreja, aqueles que já são batizados, aqueles que estão em paz com o Senhor, aqueles que se julgam aptos a participarem da ceia do Senhor, poderão com alegria então assim fazer. Vamos juntos orar. Pai querido, muito obrigado mesmo por essa palavra do Senhor. Essa palavra nos faz, ó Deus, imaginar a angústia, a tristeza, ó Deus, daquilo que o Senhor muito bem sabia que o aguardava, que era o sofrimento, a traição, a injustiça, o vexame, ó Deus, os espancamentos, o derramar de sangue. O Senhor seria moído, escarnecido, judiado pelas nossas transgressões. O castigo que era nosso, o Senhor haveria de carregar, e o Senhor o carregou. Ó Deus, muitíssimo obrigado, porque quando lemos esse texto, também somos confortados, ó Deus, por essa palavra tão maravilhosa, porque ela nos diz que o Senhor fez uma aliança eterna com muitos. Destes o Senhor certamente nos incluiu como povo teu, como igreja tua, e nós te agradecemos hoje, mais uma vez, quando temos essa oportunidade de participarmos da ceia e relembrarmos esse grande e maravilhoso sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós, tornando-se o nosso pão, pão da vida, o pão que dá vida, o pão que sacia e alimenta a nossa fome, derramando o teu sangue, ó Deus, como uma aliança eterna em favor, ó Deus, de nós, mesmo sendo ainda pecadores e falhos. Ó Deus, muito obrigado, porque a tua palavra é verdadeira e ela muito nos consola, por sabermos que de fato e de verdade no Senhor temos a vitória, no Senhor somos mais que vencedores, no Senhor temos alegria. O Senhor, Deus, é a nossa rocha eterna, o Senhor é a razão do nosso ajuntamento nessa noite, nesse culto, é a razão da adoração, ó Deus, que a Ti tributamos, a razão do nosso ofertar, do nosso dizimar, a razão do nosso congregar, a razão, ó Deus, do nosso viver. Por isso nós Te agradecemos por tudo isso. E agora, Senhor, quando participaremos desse momento, nós Te pedimos que o Senhor nos renove, nos restaure, ó Deus, para que nós possamos continuar sempre firmes e obedientes ao Senhor. Assim nós Te oramos, nós pedimos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Todas as crianças, com as professoras. Nós vamos orar por elas e com elas, com as professoras. Tudo bem. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor pelas nossas crianças. Que bênção, né? Quantas crianças. Futuros pastores, presbíteros, diáconos. Opa, levanta. Muito bem. Segura. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir ao Senhor que as abençoe, né? Oremos juntos. Pai querido, muito obrigado por esse momento de ceia, ceia do Senhor. Muito obrigado também por esse momento de adoração ao Teu nome, pela alegria também de podermos ter as nossas crianças aqui, ó Deus, e poder vê-las crescendo no conhecimento da graça do Senhor, que o Senhor continue, ó Deus, abençoando-as, juntamente com seus pais, seus responsáveis, para que, ó Deus, todos possam chegar ao conhecimento da graça do Senhor. Abençoe com elas as professoras, as responsáveis, ó Deus, e nós Te agradecemos também pela alegria dos dízimos e ofertas alçadas à Tua casa, e agora quando também ouviremos a Tua palavra. Por tudo Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então as crianças poderão sair. Que bênção, né, meus irmãos? Que alegria podermos estar aqui novamente na casa do Senhor. Que bom podermos participar da ceia do Senhor. Que bom vermos tantas crianças também aqui na casa do Senhor. Que alegria
agora podermos ler a palavra e ouvirmos aí o que Deus tem para nós nesse texto precioso que ora nós estaremos ministrando nessa oportunidade sobre a vida exemplar cristã a serviço de Deus. E aí eu vou ler esses 2 versos que nós temos aqui, capítulo 2, dessa primeira carta, versos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor por meio do apóstolo Pedro: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém. Que Deus aplique essa palavra aqui, meus irmãos, dos nossos corações. Mantenha aí a sua Bíblia aberta aí nesse texto, belíssimo para as nossas vidas. O apóstolo Pedro, na verdade, quando escreveu essa carta, todos nós bem sabemos que ele escreveu com um propósito muito específico. Ele escreveu com o propósito de consolar os nossos irmãos, muitos deles que pela fé em Jesus Cristo estavam enfrentando as mais terríveis torturas, perseguições, açoites, para negar Jesus Cristo. Quando o apóstolo Pedro, da parte do Senhor, escreve para os mesmos, além de exortá-los como deveriam viver a vida cristã, ele também, então, os conforta para que eles permanecessem, perseverassem, sempre se revestindo da graça do Senhor e abandonando a vida de pecado. Interessante que nesse contexto desse capítulo de número 2, o apóstolo Pedro, então, escreve para os mesmos, dizendo a respeito da natureza da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, chamada da parte de Deus para a glória de Deus. Curiosamente, o capítulo 1, verso de número 1, o apóstolo Pedro está escrevendo para os mesmos e os identifica como forasteiros e peregrinos. Isso significava algo muito importante, pelo menos para o contexto daquela época. Eles eram peregrinos e forasteiros do mundo, ou seja, eles viviam no mundo, mas não viviam em função do mundo, dos prazeres do mundo, das iguarias do mundo, mas viviam no mundo exatamente em cumprimento daquilo que eles aprenderam da parte do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 5, verso 16, quando o próprio Jesus Cristo, olhando para os mesmos, diz: Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quando nós olhamos, então, para esse capítulo de número 2, especificamente, ou especialmente esses versos de número 11 e 12, nós percebemos que o apóstolo Pedro exorta-os sobre a necessidade agora, como raça eleita, como sacerdócio real, como propriedade exclusiva de Deus, como nação santa de Deus, terem uma vida de maneira a agradar a Deus. Isso pelo menos em 2 formas específicas. A santificação ou a santidade de vida pessoal, individual, de cada cristão, de cada ovelha de Jesus, mesmo no mundo perseguido. E, consequentemente, meus irmãos, a vida de santidade entre as pessoas, ora cristã, bem como não cristã, dando um testemunho vivo de tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus fez na vida deles, para a glória deles, apesar deles. A situação não era uma situação fácil, era uma situação por demais tentadora, era uma situação por demais dolorosa. Todavia, aqueles irmãos estavam sendo conscientizados da parte do Senhor, como eles deveriam viver naquele mundo de trevas, sem necessariamente desagradarem a Deus, mas alegrarem o coração do Senhor, como uma nação santa de Deus. Como isso era possível? Ou seja, como era possível que eles tivessem uma vida cristã, santa, exemplar, para a glória de Deus? Eles deveriam fazer pelo menos 2 coisas. A primeira delas, eles deveriam ser santos, pessoalmente falando, ou individualmente falando. Está aí no verso de número 11.
Aliás, quando nós olhamos para o capítulo 1, verso de número 14 e 16, o apóstolo Pedro já havia exortado-os para que eles assim fossem santos e se portassem de maneira santa. Se nós olharmos aí para o capítulo de número 1, verso 14 a 16, ele diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, meus irmãos. E aí ele continua dizendo: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. E ele continua ainda dizendo: em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Percebam vocês, ou notem vocês, que esse discurso ele continua agora no verso de número 11, que é o verso que nós estamos aqui a meditar nessa oportunidade, quando ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Algumas coisas importantes aqui são necessário que nós entendamos. Primeiro, o apóstolo Pedro chama-os de amados. Essa palavra ela é muito preciosa, sobretudo através aqui do apóstolo Pedro. Ela aparece no Novo Testamento cerca de 61 vezes. 8 delas aparecem nessas 2 cartas escritas pelo apóstolo Pedro. Das 8 vezes, 2 delas aparecem aqui nessa primeira carta. E ela traz exatamente o significado de nobres, amados, queridos. É essa ideia carinhosa que o apóstolo Pedro faz questão de apresentar para eles como amados, estimados do Senhor. E com esse carinho de amados por Deus e amados pelo apóstolo Pedro, ele então continua o discurso dizendo para eles: exorto-vos. A palavra que é usada aqui no texto, meus irmãos, é a ideia de chamar para estar próximo, para estar junto. É a ideia de convocar alguém que está afastado ou distante, ou um pouco distanciado, para estar bem próximo, bem juntinho, para ouvir algo muito especial que Deus tem a tratar. Então é uma maneira carinhosa, como que se ele estivesse dizendo assim: meus estimados e queridos, nobres irmãos, eu chamo vocês a atenção para algo que Deus tem para as vossas vidas. É aquela mesma ideia que o apóstolo Paulo traz para os irmãos de Roma, quando no capítulo 12, verso 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor. E não vos conformeis com esse século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu chamo vocês para isso, para que vocês atentem para isso. Pedro, então, continua o seu discurso dizendo: exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Essas 2 palavras aqui, meus irmãos, elas são apresentadas no verso de número 1 do capítulo 1. E elas são sinônimas, trazendo exatamente a ideia de alguém que é residente temporário ou viajante de um país estrangeiro e que está percorrendo um caminho rumo à sua morada ou seu país, ou a sua cidade certa de origem, como os patriarcas que em peregrinação caminhavam, na verdade, para a cidade santa, a cidade celestial de Deus, que Deus vos anunciou, conforme a gente vê em Hebreus capítulo 11. Ele então chama a atenção desses queridos, dizendo a eles que eles eram peregrinos sim, forasteiros sim. Na verdade, eles não eram habitantes, na verdade, deste mundo, embora vivessem nesse mundo. É a mesma ideia que o apóstolo Paulo, quando escrevendo aos Filipenses, ele faz questão de notificá-los. Do capítulo 3 aos Filipenses, ele diz de uma maneira muito carinhosa, no verso de número 20. Ele olhando para aqueles irmãos pela fé, porque na verdade ele estava aprisionado lá em Roma, numa masmorra, e ele escreve para os crentes de Filipos, aos filipenses, exortando-os a uma vida de alegria e de santidade no Senhor. E no versículo de número 20, do capítulo 3, ele diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aí quando nós
continuamos lendo o texto, Paulo diz: por isso eu prossigo, por isso eu avanço, por isso eu vou adiante, esquecendo-me das coisas que para trás fico. Eu vou prosseguindo, eu vou avançando, porque a nossa pátria, ela não é desse mundo, ela não está aqui, mas ela está nos céus. E aí a mesma ideia que ele usa, a ideia do apóstolo Pedro aqui para com seus irmãos, peregrinos, forasteiros, perseguidos, não desse mundo, está vivendo nesse mundo, mas não em função desse mundo, porque tem algo que excede, tem algo glorioso para eles e para a glória deles. Qual é a exortação a esses peregrinos e forasteiros? Pedro então continua o discurso e ele diz aí, ainda no verso de número 11, a vos absterdes das paixões carnais. Absterdes aqui significa, meus irmãos, literalmente falando, refrearem os impulsos carnais. Ou afastarem, ou abandonarem continuamente, ou constantemente. Estarem fugindo, estarem se afastando, estarem se distanciando. E a pergunta é do quê? Pedro então diz aqui, das paixões carnais. Paixões carnais que são usadas aqui, nesses termos, nas palavras do apóstolo Pedro, meus irmãos, significa na verdade desejos proibidos, luxúrias. Significa na verdade paixões pecaminosas. E isso é tão sério para os filhos do Senhor pelos quais ele está escrevendo, que ele fala sobre isso, apresentando outras paixões carnais, quando no capítulo 4, verso de número 3, ele continua falando sobre isso. Devassidão, luxúria, bebedeiras, orgias, farras, idolatrias detestáveis. Essas coisas vocês devem se abster delas. Que coisas são estas? O apóstolo Paulo, quando escrevendo aos cristãos da Galácia, aos Gálatas, ele identifica essas paixões carnais, conceituando-as de obras da carne. E o apóstolo Paulo diz que todas elas são por demais conhecidas daqueles amados irmãos da Galácia. Não muito diferentemente desses irmãos aqui da Ásia Menor, pelos quais o apóstolo Pedro está escrevendo, obras da carne, e elas são conhecidas. Capítulo 5, versos 19 a 21, Paulo então passa a citá-las: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, írias, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices. E aí ele diz, e todas essas coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Essas coisas eram por demais conhecidas daqueles irmãos ainda não convertidos, mas não esquecidas pelos mesmos agora quando convertidos pelo Senhor Jesus. E que não somente o apóstolo Paulo, mas também o apóstolo Pedro está escrevendo para eles, para que eles abstessem dessas paixões carnais, dessas obras da carne. E que curiosamente o apóstolo Pedro diz no restante do texto aí, olha aí, que fazem guerra contra a alma, que luta constantemente contra a alma de vocês. Ainda aos cristãos da Galácia, nesse mesmo capítulo, aos Gálatas, capítulo 5, nos versos 16 e 17, Paulo, ele tem também essa compreensão do apóstolo Pedro, e ele diz assim, digo, porém, meus irmãos queridos, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne, ou seja, os desejos carnais. Ou nas palavras do apóstolo Pedro, as paixões carnais. E ele continua dizendo, porque a carne milita, a ideia aqui é de guerrear, de confrontar, de lutar contra a alma ou contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Em outras palavras, para que vocês não consigam fazer aquilo que agrade ao Senhor. Por isso dessa guerra, dessa luta, dessa militância constante, entre a natureza caída, pecaminosa, que jaz ainda em nós,
contra o Espírito Santo de Deus, que também habita em nós. Por isso o apóstolo Pedro diz, meus irmãos, que essa luta, ela é constante, ela faz guerra contra a alma. Não necessariamente contra a nossa carne, contra a nossa natureza, mas exatamente contra os nossos pensamentos. Porque quando o cristão ele cede o pecado na mente, inevitavelmente ele vai praticar isso, ele vai evidenciar isso, a carne vai experimentar isso. E a guerra ela começa aqui na mente, na alma do indivíduo. Por isso o apóstolo Pedro então exorta-os para que eles entendessem isso, como peregrinos, como forasteiros, nesse mundo jaz das trevas. Parece, na verdade, muito com aquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Corinto, na sua segunda carta, ele exorta-os dizendo no capítulo 10, versos 4 e 5, assim: porque, meus irmãos, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas das trevas, anulando nós sofismas, ou seja, enganos, ilusões, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo, meus irmãos, em outras palavras, que as armas que Deus nos deixou, na verdade não são armas humanas, não são armas carnais. Porque a nossa guerra, bem da verdade, não é contra a carne ou contra o sangue. Mas é exatamente aquilo que ele vai dizer aos crentes de Éfeso ou aos Efésios. A armadura de Deus, as armas de Deus, as armas do alto, as armas espirituais. Porque são com essas armas que os cristãos conseguem, na verdade, anular sofismas, ou seja, enganos. Na verdade, são também ilusões por parte dos homens com uma aparência de verdade, com o objetivo, na verdade, de destruir aqueles que amam sinceramente o Senhor. E por isso Paulo encerra esse texto dizendo: levando cativo, meus irmãos, o nosso pensamento, o nosso conhecimento, a obediência a Cristo Jesus. Isso, meus irmãos, é por demais valioso. O apóstolo Paulo entendia perfeitamente a necessidade dos cristãos, assim como o apóstolo Pedro, de levarem cativa as mentes dos mesmos às coisas de Deus. Quando ele ainda estava na prisão, o apóstolo Paulo, ele então escrevendo novamente aos nossos irmãos de Filipos, aos filipenses, ele traz uma palavra que, particularmente falando, ela alegra muito o meu coração e a minha alma sobre essa questão. Ele diz no capítulo 4, verso 8, assim para aqueles irmãos: finalmente, meus amados irmãos. Ou seja, ele está concluindo o discurso da parte de Deus para eles, mesmo numa prisão. Ele diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama e tudo que é agradável, se alguma virtude há e se existe algum louvor, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Seja tudo isso que ocupe a vossa mente, para que vocês se tornem fortes para vencerem os dias maus. Acredito, meus irmãos, estou certo disso, que tudo isso que o apóstolo Pedro está dizendo para aqueles irmãos, em outras palavras, é exatamente o seguinte, em consideração, meus queridos e amados irmãos. Portanto, a esses distintos favores que Deus lhes concedeu, sinceramente suplico e exorto vocês, meus queridos irmãos, a se considerarem estrangeiros e peregrinos nessa terra, que estão viajando avante para um país melhor. E peço-lhes, como tal, que renunciem e mantenham-se afastados de
todas aquelas atividades internas da inclinação, sensuais, afeições desonrosas e desejos pelas coisas terrenas que surgem da corrupção da natureza humana e se exerce pelo corpo todo e são contrárias à liberdade, à paz, à honra, à pureza, à santidade das vossas almas renovadas e estão envolvidas em uma guerra perpétua, constante contra elas e fazerem o máximo para os destruir, perturbar, enredar e destruir. Façam tudo o que vocês puderem fazer, uma vez como regenerados da parte do Senhor, para se distanciarem diariamente, continuamente, habitualmente, de toda forma e tipo de pecado que terrivelmente se levanta contra vocês, que nasce de vocês mesmos, para destruí-los. Portanto, abstenham disto. Exorto-vos, chamo vocês a atentarem a isso, que fujam, que se distanciem disso, dessas paixões, que sagazmente tenta os vossos corações, tenta a vossa carne, para destruí-los. Meus queridos e amados irmãos, eu preciso fazer algumas aplicações também aqui para nós, porque não muito diferentemente dos dias do apóstolo Pedro, nós temos vivido, temos visto, temos testemunhado coisas terríveis aí fora. Pasmem vocês, até mesmo na vida de muitas pessoas que se intitulam como cristãs, que embora professem a fé em Jesus Cristo, embora tenham um lugar que se congreguem, embora deixam de fazer algumas coisas, ainda assim permanecem ávidas para com determinados tipos de pecados. É preciso que nós entendamos que uma vez que nós já somos salvos por esse Deus maravilhoso, esse Deus Pai bondoso, na pessoa bendita do seu Filho unigênito que se entregou naquela cruz. Por isso, quando nós participamos da ceia, nós temos isso à nossa mente. Do sangue dele que foi derramado por nós, bem como do seu Santíssimo Espírito que é santo e que habita em nós. E que nos selou como povo dele, propriedade dele. Nós que vivemos nesse mundo como peregrinos, nós não devemos viver em favor deste mundo, mas devemos de igual modo nos afastar, nos abster, correr, distanciar de toda forma e tipo de pecado que fere a Deus e a santidade de Deus, porque isso nos evidenciará se somos de fato e de verdade servos santos e não apenas meros religiosos. É preciso que nós entendamos, meus irmãos, que essa luta contra esses desejos carnais, ela é vitalícia, ou seja, ela é para toda a vida que Deus nos der nesse mundo. E uma vez que nós cedermos às tentações da nossa carne, nós estaremos fadados à queda e constantemente, meus irmãos, ao castigo de Deus. Temos sido santos nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, nos nossos relacionamentos, aqui, ali, acolá, todo lugar que ora estamos, e tudo quanto fazemos isso evidencia-nos como realmente filhos amados de Deus, salvos pela graça de Deus. Somente, meus irmãos, e tão somente pela graça do Senhor Jesus, por meio do seu Santo Espírito, em nós, em obediência a estes, é que você e eu, que nós, como igreja do Senhor, como uma igreja peregrina, como uma igreja forasteira, não desse mundo, mesmo vivendo nesse mundo, é que conseguiremos ter uma vida cristã exemplar nesse mundo que jaz das trevas. E é exatamente isso que Deus espera também de nós aqui e agora. Porque o nosso Deus é santo. E prepara um lugar santo para os seus santos. Para todo sempre. Concordo perfeitamente com um pastor escocês chamado Alexander, quando disse que o mundo tem as suas noções de Deus, e é verdade, acima de tudo das pessoas que dizem pertencer à família de Deus.
eles nos leem muito mais do que leem a Bíblia. Eles nos veem, pois só ouvem falar de Jesus. Mas todos os dias eles olham para nós e estão nos lendo. E isso está de acordo com aquilo que Hernandes Dias, reverendo presbiteriano, sabiamente disse. O caminho da vitória sobre as paixões carnais não é o enfrentamento, mas a fuga e a abstinência diária, constante. Todo momento, em todo lugar. Estamos nessa luta, nessa guerra. A carne está tentando, está lutando, está pelejando, está se esforçando para nos derrubar, nos destruir. Mas a graça de Deus está nos sustentando, bendito é o nome do Senhor. A segunda e última lição que o apóstolo Pedro traz aqui para esses irmãos, de como eles conseguiriam ter uma vida cristã exemplar no mundo de trevas. A primeira delas, sendo santos pessoalmente, individualmente, aqui, ali, em qualquer outro lugar. Mas aí, meus irmãos, ele diz algo que me chama a atenção no verso 12. Está assim escrito: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando as vossas boas obras. Glorifiquem a Deus no dia da visitação, ou seja, sendo santos na vida pública, ou seja, na vida entre as pessoas que estão à volta. Isso aqui é muito precioso. O apóstolo Pedro entendia perfeitamente, o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago e tantos outros homens de Deus, a igreja primitiva, os primeiros cristãos como nunca, que a vida cristã, como uma forma de agradar a Deus, não necessariamente tem que fazer parte só da minha vida, mas ela tem que me levar a influenciar pessoas à minha volta. Por isso que ele diz aqui no verso 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Pedro entendia que eles eram representantes de Cristo nesse mundo. E ele então faz uso aqui de algumas palavras que eu quero destacar nessa noite, porque elas são especiais. Como é que eles conseguiriam fazer isso? Aí ele diz aí no texto, olha, mantendo exemplar o vosso procedimento. Ou seja, todas as pessoas que estão à vossa volta precisa perceber, notificar, mesmo que não professem a fé em Jesus, muito menos creiam na palavra dele, mas elas deverão certamente perceber que vocês são diferentes no vosso exemplo, na vossa conduta, no vosso comportamento. Não necessariamente somente na vossa fé, na vossa confissão, mas em todo o vosso procedimento, sendo exemplar, a palavra que é correto, coerente, honesto, certo. A ideia aqui é exatamente essa ideia de trazer verdade que é notória, visível, perceptível. Agora, na vida, no testemunho, internalizado como estilo de vida. Eu concordo perfeitamente quando certo comentarista a esse respeito diz assim, os cristãos estão vivendo numa vitrine, estão à mostra. Contudo, obras e palavras são constantemente avaliadas pelos não cristãos que querem constatar se os cristãos vivem aquilo que proferem. Eles estão numa vitrine, todas as pessoas que passam percebem, avaliam. Todas as pessoas que passam faz questão de notificar algo, perceber algo, presenciar algo. Elas, a bem da verdade, elas não leem as Escrituras, elas não procuram conhecer Deus, exceto por meio da vida do exemplo. E aí o apóstolo Pedro diz assim, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores,
observando-vos em vossas boas obras. Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sabem o que é que Deus está dizendo aqui, meus irmãos? Através do apóstolo Pedro. É que haverá um momento em que todos aqueles que são de Deus, mesmo que ainda não convertidos, mas um dia, quando convertidos, eles haverão de lembrar desse testemunho desses irmãos. Eles conseguirão perceber as boas obras, as boas atitudes, do afastamento deles das trevas, dos pecados, das paixões carnais, de tudo aquilo que antes eles se afastaram. Estes ímpios que zombavam, que ridicularizavam desses cristãos, um dia convertidos lembrarão do testemunho destes, e eles farão exatamente o que esses crentes estão fazendo. Eles glorificarão a Deus por esse testemunho, por esse exemplo. Por essa razão. E por tantas outras maravilhosas. Aqueles queridos irmãos estão sendo aqui nesse texto exortados da parte do Senhor a honrarem a Deus pelo exemplo de vida cristão. Sendo santos no coração, na vida pessoal, individual, na minha casa. A começar na minha casa, com os meus. E consequentemente, entre os gentios. Que esses gentios aqui refere-se tanto a judeus não convertidos a Cristo, como não judeus de linhagem, que também não professam uma fé em Jesus Cristo. Quando olham para o testemunho, quando olham para o exemplo, quando olham para a conduta, quando olham para o procedimento desses cristãos, eles glorificam a Deus. Por isso, Pedro diz, meus queridos irmãos, nobres do Senhor, estimados do Senhor, vocês como peregrinos, que não são desse mundo, mas que estão aqui temporariamente, que estão prosseguindo para o vosso país, para a vossa nação, para a cidade santa, a cidade celestial. Vocês devem todos os dias, habitualmente, fugir, afastar, se abster, correr, se distanciar das paixões, de toda e qualquer inclinação, tentação que surgir do mundo ou da carne contra vocês, para distanciarem vocês desse lugar. Vocês devem então proceder assim, de igual modo, que aqueles que olharem para vocês, eles consigam perceber o testemunho de vocês. E com isso eles passem a glorificar, conhecer, enaltecer o Deus de vocês. É isso, meus irmãos, que Deus está trazendo aqui para esses nossos irmãos e que, não diferentemente para nós aqui nesse santo lugar, especialmente nesse momento em que nós temos a alegria de participarmos da ceia do Senhor, nesses dias difíceis, nesses dias complicados, todos os dias temos notícias ruins. Todos os dias somos alvos de situações ou de circunstâncias desagradáveis na vida. Não são poucas as tentações que têm se levantado contra a igreja do Senhor. Mas você e eu, nós precisamos permanecer, suportar, avançar, prosseguir, não desistir, mas firmar constantemente nessa graça preciosa que Deus deixou para nós na qualidade de servos dele. Porque eu estou bem certo, meus irmãos, como a palavra de Deus não mente, que há algo extraordinariamente maravilhoso para nós. Bendito é o nome do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, consideremos o nosso exemplo cristão, e não somente a nossa fé, e não somente a nossa crença, mas que a nossa fé, a nossa crença possa nos levar a uma qualidade de vida onde todo o nosso procedimento notifique, exemplifique
aquele que é glorificado na nossa vida, aquele que é o nosso Deus, aquele que é o nosso soberano, aquele que é o nosso Senhor, aquele que é o nosso Salvador, aquele que se entregou por nós, aquele que nos ama incondicionalmente e eternamente, que tem o melhor sempre para nós, apesar de nós. É com Ele, para Ele que nós viveremos. Então não ousemos amar o mundo e as coisas do mundo, não ousemos voltar às trevas, não ousemos, amados irmãos, nos aproximar, desejar, viver em função do mundo e das trevas do mundo. Ao contrário de tudo isso, assim brilha a vossa luz diante dos homens, diante do mundo, para que ao verem as vossas boas obras, o mundo reconheça e glorifica o Senhor nas vossas vidas. Então, meus irmãos, prossigamos, avancemos, não desistamos de servir ao Senhor com alegria. Quando louvarem a Deus, louvem com as vossas forças, louvem com todo o vosso coração, certos disso, que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor, meus irmãos, tem sempre o melhor para nós, que o Senhor está nos vendo, que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor está nos assistindo, que o Senhor está nos protegendo, nos guiando, que o Senhor está preparando sempre o melhor para nós, que o Senhor não nos deixa órfãos em momento nenhum, em lugar algum, mas Ele é fiel, Ele cumpre sempre a sua palavra. Portanto, consideremos isso. Será que as pessoas estão nos vendo como uma vida exemplar? Será que as nossas atitudes e as nossas palavras evidenciam para o mundo que, de fato e de verdade, nós amamos a Deus por aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele fez por nós, apesar de nós? Será que nós estamos preparados para o dia da visitação de Deus, como Pedro diz aqui, no dia em que Ele certamente virá e nós haveremos de prestar contas do nosso exemplo, do nosso testemunho, da nossa fé, da nossa conduta? Ah, meus queridos e amados irmãos, a maioria das pessoas pensa que está na terra dos viventes em direção à terra dos mortos. Mas a grande verdade é que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos na terra dos mortos, indo em direção à terra dos viventes. Bendito é o nome do Senhor, porque a nossa pátria não é desse lugar. A nossa cidade santa não é desse lugar. A nossa nova Jerusalém, meus irmãos, ela é eterna, ela é gloriosa. Ela excede toda e qualquer imaginação, toda e qualquer sonho, expectativa da nossa mente, da nossa alma, da nossa vida. Portanto, mesmo que ainda não tenhamos visto, mesmo que ainda não tenhamos experimentado na sua plenitude, mas creiamos, irmãos, não desistamos de crer nisto, que Deus é fiel, e que vale a pena sofrer por essa causa, que vale a pena perseverar, que vale a pena continuar olhando para Ele, que vale a pena sofrer por essa causa, que vale a pena até mesmo morrer por essa causa, que é eterna, que tem valor eterno. Se assim não fosse, tantos dos nossos irmãos não teriam morrido de maneira terrível, horrorosa, sem abandonarem a fé em Jesus, muitos sendo cerrados ao meio, muitos sendo queimados, incinerados, muitos, meus irmãos, sendo dilacerados, escarnecidos, descarnados por feras famintas, muitos sendo deixados nas prisões e apodrecidos ali. Mas enquanto isso louvavam, glorificavam, enalteciam, proclamavam dessa fé gloriosa de poderem continuar testemunhando a fé em Jesus Cristo. Vale a pena você perseverar, vale a pena você sofrer por essa causa, vale a pena você abandonar o mundo e as coisas do mundo por essa causa maravilhosa, vale a pena você continuar louvando a Deus aqui como nós agora fizemos, para algo que será eterno nos céus. Vale a pena de maneira santa você participar da ceia do Senhor, porque um dia nós estaremos na frente dEle, com Ele, pelo século dos séculos, como pão vivo dos céus. Então glorificaremos o seu nome para todo sempre.
Que Deus nos abençoe, que Deus aplique essa palavra, que Deus nos desafie, que Deus nos encoraje, que Deus nos levante, meus irmãos, que Deus nos ajude para que nesses dias maus, nesses dias de trevas, nesses dias onde muitos não podem até mesmo virem à casa do Senhor, nesses dias que muitos sofrem, nesses dias até que muitos morrem, ainda assim possamos prosseguir, avançar, não desistir, não parar do meio do caminho, não olhar para trás, mas insistir, perseverar, crer, se alegrar, continuar servindo ao Senhor, no tempo e fora do tempo, aqui, ali, acolá, hoje, amanhã, depois da manhã, por quanto tempo Deus nos acrescentar, porque muito em breve, sim, muito em breve, nós nos encontraremos com o Rei dos Reis, e com Ele estaremos para todo sempre. É só uma questão de tempo. É só uma questão de horas, de dias, talvez de semanas, ou de alguns meses, ou quem sabe poucos anos. Não importa. Importa, meus irmãos, quer vivamos, quer morramos, nós já somos do Senhor, bendito é o Senhor. Então vivamos como luzeiros nesse mundo, vivamos como peregrinos e forasteiros, não deste mundo, mas para influenciar esse mundo com a presença do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça. Para exemplo desses irmãos, avançarmos, prosseguirmos, tendo uma vida cristã exemplar, na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa sociedade, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa faculdade, em qualquer lugar que Deus nos colocar, meus irmãos, para a glória, para o louvor, para a alegria eterna dEle, para a satisfação nossa. Bendito é o nome do Senhor. Quero convidar vocês a se colocar de pé nessa noite. Eu gostaria ainda de orar com você, nessa oportunidade. Queria que você, por gentileza, fechasse seus olhos. E nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos agradecê-lo por essa palavra tão oportuna, tão desafiadora, na verdade, para nós. Eu não sei, talvez você chegou aqui nessa noite pensando, ao sair de casa, que gostaria de receber uma palavra A, B ou C. Eu não sei. Eu não sei quais foram os seus planos ao sair da sua casa, a vir à casa do Senhor. Mas tudo que sei, meu querido irmão, minha querida irmã, que essa é a palavra que Deus trouxe para o nosso coração, para a nossa vida. Então deleitemo-nos nela e alegremos-nos nela. Pai querido, muito obrigado por essa noite tão oportuna, tão especial, tão valiosa para nós. Muito obrigado a Deus por esse dia que se foi. E de uma maneira extraordinária o Senhor nos abençoou, nos alimentou, nos fortaleceu, derramou graça e misericórdia sobre nossas vidas, ó Senhor. Cuidou da nossa casa, cuidou da nossa esposa, dos nossos cônjuges, ó Deus, dos nossos filhos. Senhor querido, muito obrigado, porque a tua bênção não se apartou de nós, e aqui nós estamos, e de fato e de verdade, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres, aleluia por isso, bendito é o teu nome. Mas, ó Deus, muito obrigado, como já dissemos, por essa noite preciosa. Que alegria estarmos na tua casa, que alegria estarmos na tua presença, que alegria, ó Deus, louvarmos o teu nome, que alegria, Senhor, falarmos contigo, que alegria participarmos da ceia do Senhor, que alegria ouvirmos a tua voz, a tua palavra, que alegria tê-lo, Senhor, aqui nesse lugar, nesse ajuntamento. Que alegria, Senhor, sermos desafiados pela tua palavra. Que alegria termos o Espírito Santo do Senhor a nos capacitar, ouvirmos, entendermos e praticarmos essa palavra. Senhor, que alegria em sabermos que a boa e maravilhosa obra que o Senhor um dia começou na nossa vida, o Senhor é fiel e cumprirá certamente, mesmo sendo nós infiéis muitas vezes. Energiza a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida, Senhor, para que nós não caiamos na letargia, ó Deus, na mesmice, ó Deus, na vida indiferente desse mundo. Mesmo perseguidos, mesmo tentados,
mesmo confrontados, e até mesmo, Senhor, atingidos. Ah, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não desiste de nós. Queremos a exemplo do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de Tiago, de João, dos teus filhos no passado, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, idosos, que, ó Deus, amaram profundamente o Senhor e a tua palavra. Nós queremos também assim, Senhor, proceder no nosso exemplo, na nossa fé, na nossa conduta, nos nossos relacionamentos. Ah, Senhor, ajuda-nos a amá-lo acima de todas as coisas. Ajuda-nos a testemunhá-lo, ó Deus, com a nossa vida. Ó Deus, continue conosco. Nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua graça. Sem o Senhor nós estamos perdidos. Sem o Senhor nós não temos a vitória. Sem o Senhor, ó Deus, nós não sabemos para onde ir, senão para as trevas. Mas no Senhor estamos certos que o caminho possa parecer, ó Deus, tortuoso, cheio de espinhos, difícil, ó Deus, mas é certa a chegada, é certa a vitória no Senhor. Aqueles que já estão caídos, ó Deus, levanta-os. Aqueles que estão desanimados, ó Deus, cabisbaixos, renova-lhes com a tua graça. Levanta-os também, Senhor. Aqueles que estão enfermos fisicamente falando, Deus, cura-os por meio da tua graça maravilhosa. Nas suas casas, talvez nos leitos, talvez nos hospitais. Ah, Senhor querido, muito obrigado, porque o Senhor está conosco sempre. Faltam-nos palavras, ó Deus, para te dizer o quanto tu és bom e maravilhoso, quanto tu és precioso, que cumpre a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado mesmo por essa noite tão singela para o nosso coração, para a nossa vida. Sabemos, temos certeza disso, que o Senhor nos levará em paz para a nossa casa. E a semana promete, ó Deus, porque o Senhor continuará conosco, por quanto dias o Senhor nos acrescentar. E muito mais quando o Senhor finalmente nos levar para estarmos plenamente, completamente em tua presença. Continue abençoando a tua igreja, os meus irmãos, Senhor, não somente daqui, mas dali, da acolá, a nossa cidade, Senhor, as nossas lideranças. Continue abençoando, Senhor, o nosso estado, o nosso país, a nossa nação. E faz-nos, ó Deus, servi-lo sempre para a glória do teu nome. Muito obrigado por tudo em nome de Jesus. E agora, queridos e amados irmãos, nobres do Senhor, estimados do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e precioso Pai, bem como as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor repousam, permaneçam sobre todos vós, meus irmãos queridos, hoje e para todos sempre. Amém. Bora sentar, meus irmãos.